Pessoal, vamos juntos entrar em mais um dia. Hoje, domingo, dia 26 de abril, de nosso roteiro original. De estudarmos onde está na Bíblia, o texto escrito, tal, sobre o assunto e também respondermos algumas perguntas. Desde já, pegue sua Bíblia agora, abre em Atos 25. E os versículos você tem que ler, versículos 1 ao 12, que é só apenas o julgamento de Festo. Se você quiser ver o julgamento de Félix, vai em Atos 24. E se quer ver o julgamento do rei Agripa, vai em Atos 26. Para que você entenda mais sobre o assunto. Porque foram as três pessoas dentro da Judéia, os três políticos, os dois governadores e o rei que julgaram Paulo, que posteriormente o levou para César. Isso tudo é importante para você entender como Paulo passou por esse julgamento de uma forma corretíssima. E Paulo foi acusado por quem? Porque para você ir para o tribunal, você tem que ser acusado por alguém. E quem foi esse pessoal? Foi os líderes religiosos judeus. Esses líderes religiosos judeus não é Félix, Festo e Agripa, não. São os fariseus, saduceus, escribas, são esse povo todo que estava perdendo a sua influência do povo para Paulo, para o cristianismo. Ele queria acabar, e uma forma de acabar era matando Paulo. E aí enviaram Paulo para ser julgado. Posteriormente, porque eles queriam que Paulo fosse morto. Vamos lá responder as perguntas. Pergunta: como você descreveria a atitude e comportamento do chefe dos sacerdotes e dos líderes judeus mencionados nesta história? Chefe dos sacerdotes e os judeus, ou seja, o sumo sacerdote estava envolvido nisso tudo. Eles estavam furiosos, enraivecidos, cheios de raiva de Paulo, porque o cristianismo estava crescendo e as leis cerimoniais, o judaísmo estava morrendo cada vez mais. Tudo culpa de quem? De Paulo, nessa mensagem de Jesus, de salvação. E eles estavam perdendo influência e estavam enraivecidos. Segunda pergunta: como você descreveria Festo neste episódio? Ele desejava realmente ser justo? Pela minha forma de ver e de muitos, para mim que sim, Festo estava sendo um julgador correto, apesar de Félix não ter feito essa honra do que Festo fez. Lembrando que Félix e Festo são pessoas diferentes, de dois governadores daquele período. Félix foi o primeiro e Festo foi o segundo. E Festo, na hora que ele viu que Paulo não tinha nada, o que ele fez? Ele perguntou para Paulo o que ele tinha feito. E Paulo disse que não tinha feito nada. E que entra o texto-chave. E aí Festo não faz nada com Paulo e se envia para o rei Agripa, fazendo corretíssimo. Terceira pergunta: Paulo preferia ser julgado por um juiz que não era crente do que pelo Sinédrio. O que isso nos revela a respeito da integridade dos líderes judeus? Por que você acha que Paulo confiaria no juiz secular? Quando Festo fala com Paulo, Paulo pede para Festo para ser interrogado por César. César era um imperador romano, muito conhecido, César Augusto, era um dos imperadores romanos mais conhecidos e mais épicos da história da Roma. E estava nesse período governando a Roma. E aí Paulo pede para César, e não para ser julgado por Festo. E César estava um lado acima de Festo. Mas por que ele fez isso? César não era crente, César não era cristão, César era um pagão, mas ele fez isso porque era a única forma de Paulo sair salvo, porque era buscando a sua dignidade de ser um cidadão romano, porque um judeu não poderia julgar um romano em território que não é dele. E aí? Isso tudo faz parte. E também para mostrar que a corrupção estava presente. Não bastava ser corretinho diante dos crentes judeus, porque a corrupção, meu amigo, estava lá dentro. Quarta pergunta: que qualidades de Paulo são trazidas à tona ao ele se tratar tão justamente? Paulo estava com excesso de confiança em Deus, integridade, humildade e muita paciência. São algumas qualidades que Paulo estava nesse momento.
Paulo está sempre dando bons exemplos. Última pergunta. Que lições de vida podem ser extraídas nessa história? Que Deus está no controle de tudo, irmão. Coloque tudo na mão de Deus e vá com Ele. Porque Ele está no comando, inclusive, dos líderes, né, da política pagã, idólatra, que é contra Deus, mas que Deus age por meio dele para impactar os que o seguem. Porque o corpo não é nosso, sim de Deus. Né? Deus está no controle de tudo no comando. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está no controle das nossas vidas e as dos demais. Em nome do Senhor Jesus, amém.